década de 70, uma televisão do Japão achou que seria uma boa ideia, uma brilhante sacada, fazer o acasalamento entre um chimpanzé e uma mulher humana, né, da nossa espécie. Esse caso é um caso curioso, um caso criminal, porque envolve a exploração de animal e também aí o código ético, né? E mostra pra gente como, quando a gente não tem leis que protejam animais, como eles podem ali ser explorados. Eu sei que você está super curioso para saber sobre essa história e é claro que eu vou te contar logo depois da nossa vinheta, porque você sabe, esse quadro aqui é o Asa Criminal e é o primeiro quadro do YouTube Brasil a trazer casos envolvendo casos criminais que ocorreram na Ásia ou com asiáticos ao redor do mundo. Vamos comigo? Roda a vinheta. Fazia muito tempo que eu queria trazer casos criminais envolvendo outras espécies de animais além da gente, né? Porque sim, gente, os outros animais, outras espécies de animais também podem ser vítimas de crimes. E a gente precisa também dar espaço para essa outra abordagem, já que meu canal aqui traz casos criminais, casos reais. Eu achei justo trazer um outro caso de animal. Não é a primeira vez que eu trago esse tipo de vídeo. Já faz um tempinho que eu também narrei no próprio Japão. Aconteceu casos aí que mexeu com o meio ambiente há um tempo atrás, e você pode conferir aqui uma playlist com vários outros vídeos envolvendo casos criminais, tanto aqui na Ásia quanto ao redor do mundo. Meu nome é Edivan Fleury, também conhecido como Globo Repórter da Ásia. Lembrando que o áudio que você vai ouvir nesse vídeo é um patrocínio da Saramonic, e o microfone que eu estou usando está sendo gravado, eu estou captando meu áudio através desse microfone aqui da Saramonic. O jovem Oliver, ele era muito diferente dos outros chimpanzés, porque ao invés de andar inclinado, com o ombro um pouco para frente, ele andava igual um ser humano, com cadências, com passos de ser humano sobre os seus dois pés, e isso levou a crer que ele poderia ser uma espécie híbrida, próxima aí de um ser humano. E foi justamente esse comportamento peculiar, que seria próximo à nossa espécie, que fez com que a vida dele mudasse para sempre. No final da década de 60, início da década de 70, o animal ele foi adquirido pelos treinadores Frank e Janet Berg, que já desconfiavam que aquele macaco, aquele chimpanzé, tinha um quê de parecido com a gente e poderia ser até um híbrido de macaco com ser humano. Além de andar de forma bípede, ele tinha ali uma cabeça um tanto quanto diferente dos outros primatas da espécie dele, e também sentia uma forte atração por mulheres da nossa espécie e não da espécie dele. Em 2006, a Discovery produziu um documentário, um programa em especial abordando a história do Oliver. Esse documentário ele está disponível aqui no YouTube na íntegra, porém ele está em inglês. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no comentário em destaque todas as fontes que eu usei para fazer esse material para trazer para vocês. E essa história do começo da vida do Oliver, eu vou falar de uma forma muito breve, de uma forma muito sucinta, porque o foco aqui é explicar o que aconteceu com o Oliver no período em que ele esteve na Ásia, e especificamente lá no Japão. Nesse dito documentário aí do Discovery em 2016, a Janet aparece entrevistando, falando de como é que era a relação dela com o Oliver, e ela afirma que quando o Oliver completou ali 16 anos de idade, ele começou a sentir muita atração por ela, e ele tinha ali estímulos por ela, e isso deixou ela preocupada. Então eles resolveram repassar o Oliver para um outro tipo de treinador, para um outro tipo de proprietário, e foi aí que ela encontrou o advogado Michael Miller, que resolveu aí abraçar o animal, adotar o animal, entre aspas, porque ele ficou ali interessado pela história e por essa possibilidade que, nossa, será que realmente o Oliver, ele é um híbrido de macaco com ser humano? Só que você que já teve um animal, um gato, um cachorro, você sabe que quando o animal ele não é castrado e ele tá no seu período ali reprodutivo, ele tende ali a tentar se satisfazer de alguma forma, e é muito comum que ele procure ali o seu dono, porque é um outro animal que ele tem ali
afeição, né? Então, não sei de onde que eles tiraram essa ideia de que isso seria uma forte evidência de que talvez o Oliver não fosse um chimpanzé, e sim uma mistura de um chimpanzé com um humano. Rapidamente, o Oliver ganhou a atenção das pessoas e acabou virando aí famoso e recebeu o apelido de Humanzé, que é a junção de humano com chimpanzé. Só que toda essa história de glamour traria ali por trás desse background uma triste realidade de exploração. Afinal, quem acompanhava ele, seja nos programas de TV nos Estados Unidos ou até mesmo lá no Japão, não imaginava que esse animal que se comportava com o ser humano, tomava café, tomando cerveja, gente, tomando xadrez, ou tomava sorvete, jogava xadrez, não imaginava que um dia já foi um animal super feliz que morava ali lá na floresta do Congo, e que hoje era acorrentado e era explorado pelos seus próprios donos. Quando o Oliver passou para as mãos do Andrew Miller, ele queria descobrir aí a ancestralidade e saber se realmente havia uma possibilidade do Oliver ser realmente um Humanzé. Só que ele não tinha dinheiro para gastar, porque esses testes eram testes caros, e naquela época não havia tanta tecnologia como tínhamos hoje no campo da medicina e da biologia para estudar ali o DNA dos animais e saber realmente de fato se ele era ou não um animal que era híbrido entre as espécies. Então ele até conseguiu fazer uns exames, porém ele não acreditou que os exames negavam, né? A maioria dos exames que eram feitos negavam a possibilidade do Oliver ser um híbrido. E ele não queria aceitar isso, que ele não era, e aconteceu que a televisão do Japão tinha ali, naquela época, uns reality shows super suspeitos, super de mau gosto. Eles viram o Oliver uma oportunidade de trazer eles para o Japão e capitalizar em cima disso, porque era uma história que estava fascinando os Estados Unidos, e um produtor do Japão decidiu, ok, vou trazer o Oliver aqui para o Japão e vamos bancar todos esses experimentos para realmente descobrir de fato se o Oliver é ou não um híbrido na sua espécie. Oliver teve uma rápida passagem pelo Japão, ele fez um tour que durou 3 semanas, e durante todo esse tour, quando as câmeras estavam ligadas, era tudo muito monitorado para aparentar que realmente ele era um ser humano. Nesse documentário que eu deixei aqui, que eu já mencionei, da Discovery, as pessoas que acompanharam dos Estados Unidos para o Japão relatam que tudo era montado para as câmeras ligarem, as câmeras filmarem, e para que a audiência realmente pense que ele tinha ali atitudes. O Oliver, quando ele saiu dos Estados Unidos para o Japão, ele saiu ali transportado como um animal qualquer, numa gaiola, com todo aquele procedimento. Porém, dentro do avião, a televisão japonesa já estava filmando, já estava começando ali as primeiras filmagens, e eles tiraram ali o Oliver da gaiola, posicionaram ele entre um dos assentos do avião e começaram a dar comida para ele. Ele já estava treinado, já estava acostumado, e ele ia como um chimpanzé que já estava acostumado a fazer isso, e ia manuseando aqueles objetos e iam filmando. Então, para quem assistiu a televisão lá do Japão, realmente acreditou que aquele macaco tinha uma autonomia, que ele tinha subido dentro do avião daquele jeito, não tinha ido para o compartimento de carga, não estava preso em uma gaiola. As pessoas foram levadas a crer que realmente aquilo estava acontecendo e que realmente aquele animal agia daquele jeito. O sensacionalismo era tanto e a exploração em cima do animal também, que chegou ao ponto deles filmarem Oliver no banquete, andando de smoke ou usando um kimono para dormir, e até, pasmem, tomando cerveja, né? Uma lata inteira de cerveja. Eu tenho certeza que se a Luísa Mel estiver assistindo este vídeo, ela vai estar com os pelos assim arrepiados, não só a Luísa Mel, mas como todas as outras ONGs que lutam aí pelo direito, que protegem o direito dos animais. Para complementar toda essa exposição e enfatizar ainda mais a vinda do Oliver para o Japão, foi colocado um outdoor espalhados ali pela cidade de Tóquio, girando e mostrando bastante a afeição do Oliver, anunciando que o macaco chimpanzé estava ali no país fazendo uma tour e que ele seria exibido na televisão do Japão naquela época. Vários desses experimentos foram feitos ao vivo dentro de um programa de televisão transmitido para várias pessoas lá no Japão, em sinal aberto na TV, enfim. E um desses experimentos foi o Gravicoder, que ele tinha a função de medir, de saber qual era o campo gravitacional
do Oliver. Isso era comparado para medir se ele tinha um campo gravitacional parecido com um de um ser humano ou de um chimpanzé. Então eles deixavam o Oliver em pé dentro dessa máquina, a máquina era ligada e os resultados mostravam que o Oliver sempre tendia a ir para o lado do chimpanzé e não do lado do ser humano. Esse foi apenas um dos vários testes que ele passou ao longo dessas 3 semanas na televisão do Japão. O Oliver também passou por exames de DNA e esses exames não foram muito conclusivos, né? Eles eram até questionáveis. De acordo com os números na época, os programas em que o Oliver participou e fez esses testes ao vivo foram assistidos por mais de 26 milhões de pessoas durante essas 3 semanas. É muita gente. Como a gente vê nesse documentário da Discovery, nas imagens que foram pegas ali da televisão do Japão, o Oliver parecia que estava curtindo muito, mas isso era apenas um recorte do que as pessoas queriam mostrar, porque na realidade, quando as câmeras desligavam, não era bem isso que acontecia, porque dependendo do tipo de experimento em que ele fazia, dependendo do tipo de exame, por exemplo, exame de cardiografia, ele precisaria ali ser sedado e amarrado. E esse experimento era um show de entretenimento acima de tudo. E por isso eles colocavam ali em situações, obrigavam o Oliver a entrar em cubículos, ou a entrar em casas que simulavam de casas reais, e eram espaços extremamente apertados e desconfortáveis para um animal estar. Inclusive, em uma dessas apresentações dele, ele ficou extremamente agressivo, porque ele estava ali se sentindo desconfortável, sendo obrigado a fazer coisas que ele não queria, e ele chegou até a ir para cima de uma criança que estava ali perto da plateia. Mas tudo isso foi relevado porque o clima naquele momento era um clima de entretenimento e que parecia que ninguém ali estava se atentando para o direito dos animais. Lembrando que naquela época não existia, gente. Os direitos dos animais eram quase inexistentes. Até hoje, as pessoas lutam pelos direitos dos animais para que esses direitos sejam implementados na prática, sejam ali colocados, impostos na prática. E naquela época não existia ali leis de proteção, leis eficientes de proteção contra os animais e muito menos ali o código ético da medicina. A única pessoa que parecia se importar com o animal, se importar entre aspas, gente, era o próprio dono dele na época, o Andrew Miller, que era o advogado, a pessoa que estava ali acompanhando ele. Quando ele viu que ele tinha caído ali num golpe, que aquilo ali era basicamente um circo armado, eles não estavam levando a sério os exames que o Oliver estava passando, ele pôde presenciar, ele descreve que, durante a entrevista lá da Discovery, que o Oliver gritou bastante. Gente, esse barulho que vocês estão vendo correndo é o barulho dos meus filhos felinos, então vocês se acostumem aí, não fiquem assustados, porque eles estão brincando, correndo aqui. Você agora vai perguntar, Edvan, cadê a mulher? Onde que a mulher entra nessa história? A mulher entra nessa história agora, porque é um belo dia, enquanto ele fazia ali um dos experimentos e a câmera estava fechado, o Andrew Miller relata que os produtores decidiram fazer um experimento e chamar na TV o experimento de um acasalamento entre uma mulher japonesa e o chimpanzé, o Oliver. E quando ele viu esse anúncio, ele falou que tinha dado merda. E deu merda. Foi um fiasco para ele quando ele viu que realmente ia de água abaixo, quando ele viu que isso realmente seria um evento. Eles iam mostrar o acasalamento ao vivo de um chimpanzé com uma mulher. Claro que ética na ciência não existia naquela época, né? Ética entre fazer esse tipo de experimentos. Esses experimentos entre híbridos de humano ou mistura entre espécies só foi proibido e só foi começado a ser discutido na década de 80 e 90, minha gente. Então, na década de 70, ainda era permitido fazer experimentos que poderiam aí simular o acasalamento ou o cruzamento entre espécies, entre a nossa espécie e outros animais. Hoje em dia, isso não é mais possível, gente. Isso é literalmente contra a lei e contra a ética médica. E a TV japonesa começou ali a recrutar possíveis pretendentes para o Oliver. Abre aspas. Se você puder dar à luz ao filho de Oliver, receberá 10 milhões de ienes. Graças a essa recompensa, dezenas de mulheres se inscreveram para participar do programa, gente. No final das contas, uma moça foi escolhida, ela tinha 19 anos, e ela foi escolhida pelo próprio produtor do programa, o senhor Kodo. Eu não entendi muito bem qual é o nome dele, porque
porque muito dessas fontes que eu consegui encontrar são fontes que estão em japonês. E pelo que eu entendi, o nome dele era Ko. E eu vi que ele tem um blog que ele fala bastante sobre essa experiência na TV que ele fez. E esse seu Ko, ele tá vivo ainda, ele tem esse blog, ele atualiza. E ele foi muito importante na TV do Japão para essas coisas bizarras. E foi ele que trouxe a luta entre um campeão de boxe lá do Japão com o Muhammad Ali. E essa luta foi um fiasco. Eu tô até pensando em fazer um vídeo sobre isso, porque, gente, é muito bizarro. Você procura aqui até no próprio YouTube que você vai encontrar essa luta. Gente, é a luta mais bizarra da história das lutas livres, né? E também foi o dinheiro mais fácil que o Muhammad Ali ganhou. Mas enfim, vou voltar para o assunto do vídeo, que é isso que você quer saber. Se a gente pegar esse dinheiro que foi oferecido naquela época de 10 milhões de iene, converter, já reajustar com a inflação, isso dá mais ou menos 146, um pouco mais de 146 mil dólares ou 138 mil euros, né? Esse número vai estar para mais ou para menos dependendo da cotação aí da moeda, mas é mais ou menos para você ter uma referência de quanto que valeria nos dias de hoje pra gente. É muito difícil pra gente saber o que de fato ocorreu, existem várias hipóteses do que tem acontecido, e na minha pesquisa, onde eu vi de pessoas que comentaram sobre o caso, haviam ali alguns vestígios do que poderia responder a nossa curiosidade, do que aconteceu com esse projeto de acasalar uma mulher com o chimpanzé. De acordo com 2 veículos da época que noticiaram e acompanharam esse caso, o nome da garota em questão era Shiratori Shoko, o nome dela. Mas a gente não tem nada confirmado. Ela tinha 19 anos na época e ela participou ali do processo seletivo atraída pelo dinheiro, e ela na época pensou que realmente poderia ser uma boa ideia fazer ali um cruzamento entre um chimpanzé. Obviamente essa menina não tinha nada na cabeça e ela não sabia no que ela estava se metendo, minha gente. Porém, como narra a reportagem encontrada dessas duas revistas, a televisão japonesa recebeu vários telefonemas da própria polícia dizendo que isso era um absurdo, isso não poderia acontecer, e por causa disso, da interferência da polícia, esse programa nunca chegou a acontecer. Amém, Jesus, amém. As revistas da época que falavam sobre esse assunto, que também estava comentando, que obviamente isso era um assunto do momento e saiu em tudo que é lugar, colocavam ali títulos super sensacionalistas e um tanto quanto exagerado, e um deles que me chamou mais atenção, diziam que a mulher ia ser violentada pelo chimpanzé, que ela ia ficar ali trancada com ele e ela ser violentada. Isso tudo para vender e chamar a atenção de quem lia ali o título da matéria. Contudo, tem um livro que narra esse caso bizarro lá do Japão, e eles contam que a história não foi bem assim. Segundo o autor do livro, a moça, ela realmente foi convocada para fazer isso, mas quando ela começou a ver a repercussão, a merda que estava dando na mídia, ela resolveu ali dar para trás e desistir. E ela falou o seguinte: eu sabia que receberia 10 milhões de ienes se pudesse dar à luz a um filho com sucesso, mas na verdade nunca fui tocada por Oliver e não recebi 1 centavo. Portanto, a notícia de que solicitei dinheiro é falsa. No entanto, a notícia de que o projeto foi abandonado por causa dos protestos dos meus pais também é falsa. Minha mãe foi realmente muito solidária. Você sabe, eu realmente estava falando sério quando queria participar do projeto. Fecha aspas. Essa mesma publicação, aí a passagem que realmente o programa em si, não só o projeto, mas o programa em si foi cancelado por ser bizarro, e que se realmente nascesse ali uma criança, fosse gerado um feto dessa relação, ia dar bastante problemas legais. Então as pessoas ali, mesmo não tendo ali nada no código de ética e nenhuma lei, já estavam ali prevendo que isso ia dar merda. E esse foi um dos últimos programas aí produzidos pelo senhor Ko, um nome bem estranho, né? Mas enfim, de todo respeito pelo Japão. Esse foi um dos últimos programas do senhor Ko. Antes disso, ele tinha feito ali essa luta entre o Muhammad Ali e um lutador de boxe super famoso lá do Japão. E o último projeto depois do Oliver foi uma luta de um lutador profissional contra um tigre, e ele decidiu arregar após esse tigre ali devorar vários animais na frente dele. Quando ele viu que o tigre estava nervoso, devorando vários animais, isso gravado na televisão, ele falou que isso não era uma boa ideia, que era melhor
desistir, e ele desistiu. E foi por isso que esse programa, nessa época de coisas bizarras, foi cancelado. Após esse tour do Japão, o Oliver voltou para os Estados Unidos e ele continuou vivendo a sua vida miserável, sendo usado pelas pessoas. Ele chegou até ser repassado por uma empresa médica que colocou ele numa gaiola, e de acordo com essa empresa médica, ele passou 4 anos ali enfiado dentro de uma gaiola mínima, e o Oliver, a intenção era ele ser usado como experimento, né, de testes em animais, porém a empresa declarou na época que ele nunca foi utilizado como cobaia em experimentos para remédios. A gente tem que só acreditar, né, que ele nunca foi usado. E em 1996, uma ONG, um santuário de proteção aos animais, fez uma petição para que esse laboratório, que já não estava nas mãos do Miller, que tinha o controle do Oliver, que passassem o Oliver para esse santuário, para que ele pudesse ter uma vida digna, pelo menos os últimos requisitos, né? Os últimos momentos da vida dele fossem feitos ali, pelo menos de uma forma mais humana possível. E foi nessa época, em 1996, que ele finalmente conseguiu ser transferido para esse santuário, para conviver com outros animais e receber cuidados próprios. Eu converso com a minha gata, gente, aqui. O que foi, Atena? Fica calada, Atena. Calma. O que foi, filha? O que foi? Deixa eu trabalhar pra ganhar a sua ração, que a sua ração tá cara. Já velho, com problemas sérios cardíacos, o Oliver passou os seus últimos anos de vida ao lado de uma companheira chimpanzé, uma fêmea, e ele não podia socializar com outros animais porque ele já não tinha, ele já estava muito doente, não estava muito saudável, então ele não tinha força para interagir e nem como interagir com os outros animais. Mas lá nesse santuário ele participava de festivais da melancia e também fazia pinturas. Ele tentava ali receber um tratamento digno de um animal da espécie dele. O Oliver morreu dormindo e o corpo dele foi encontrado no dia 2 de junho de 2012. Ele tinha 55 anos de vida quando aconteceu e o corpo dele foi cremado e as cinzas espalhadas ali pela área do santuário. No final das contas, ele era realmente um híbrido de ser humano ou não? A resposta foi descoberta logo em 1996, quando o próprio laboratório que abrigava ele, que ele passou naquele período naquela gaiola, naquela empresa farmacêutica, fez ali teste de DNA e a tecnologia já tinha evoluído e chegaram à conclusão de que ele tinha realmente 48 cromossomos, ou seja, cromossomos iguais aos de um chimpanzé. E toda a característica dele, cabeça pequena e a calvície acentuada, era de acordo com as características da espécie dele. Não tinha nada de humano híbrido e nada que ligava ele a uma espécie humana, porque nós temos 47 cromossomos e os chimpanzés têm 48. Então, essa hipótese de que ele era um híbrido caiu por terra já em 1996. Nossa, gente, que história, né? Eu queria agradecer a todo mundo que vem participando do crescimento do canal, todos que são inscritos, todo mundo que comenta, que dá like e também que apoia a esse canal, porque você pode ter certeza que você está fazendo uma diferença muito grande na minha vida e na vida do editor deste programa, porque o nosso dinheiro, vem aqui da monetização e da ajuda de vocês, membros do canal. E se você quiser fazer parte deste universo, ser uma pessoa bacanudíssima, ser uma estrela e tornar a gente uma constelação, você pode se juntar aqui a gente, né, hashtag TeamEdvan, né, e fazer parte aqui dos membros do canal por apenas R$8 por mês. Deixa aqui seu comentário, que isso vai me ajudar muito, e compartilha com todo mundo que gosta de assuntos sobre a Ásia e de coisas criminais, que eu tô sempre aqui postando esse tipo de conteúdo aqui no canal. Eu vejo você no próximo vídeo falando de algum assunto aqui da Ásia, e você já sabe, né? Porque se mexeu com asiático, mexeu comigo.